Olá, bom dia, amados. Tudo bom, queridos? Como é que vocês estão? Feliz quarta-feira. Hoje, quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, tudo bom, Joelma, Maria de Socorro, Rosângela, Alda, Andressa. Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até esse presente momento, que seja uma quarta-feira de amor, de alegria, de paz, serenidade, uma quarta-feira, amados, onde a gente olha para dentro, veja as coisas que Deus está tentando nos dizer, mas estamos distraídos e ocupados demais e não estamos atentos ao que Deus está falando, ao que Deus está nos mostrando, amados. Ele está sempre trabalhando em algo na nossa vida. Lembrando sempre, amados, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a live do Jesus Nosso de Cada Dia acontece de segunda a sexta às 7 horas da manhã, amados. Gostaria só de reforçar aqui o horário também, tá bom? Não só por escrito, mas também falado. Queridos, amados, preciosos, o tema da nossa live hoje é sobre disciplina. Nós temos vários versículos que falam sobre disciplina, tem aqui duas passagens que falam sobre disciplina. E a disciplina, amados, muitas vezes, quando nós estamos passando por ela, e normalmente quando nós estamos passando por ela, a gente tem a tendência a ficar ali se perguntando por quê. A gente tem a tendência, às vezes, a achar que é um castigo, às vezes a gente acha que fomos abandonados por Deus, mas essa disciplina, amados, ela vai nos tornar mais fortes, ela vai gerar um crescimento, ela vai gerar uma maturidade espiritual em nós. Mas nós vamos nos aprofundar nessa palavra. A gente deu uma pincelada muito rápida ontem, mas nós vamos nos aprofundar nessa palavra. Vamos fazer a nossa oração antes. Sejam todos bem-vindos. Márcia, Rafaela, SOS Unhas, Cri Campos, bom dia, queridas, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus reine sempre no seu coração. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, obrigada pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia. Em nome de Jesus, nós queremos entregar esse dia em suas mãos. Nós queremos pedir, Pai, para que o Senhor ajude-nos a enxergar, Pai, as inúmeras distrações que tentam nos afastar, Pai, dos caminhos do Senhor, que tentam nos afastar do nosso tempo de oração, do nosso tempo de comunhão, de ouvir a sua palavra, de meditar e refletir a sua palavra. Ajude-nos, Pai, a vencer, Pai, tudo isso, Pai, e nos concentrar nas coisas que realmente precisam de concentração. Perdoe-nos, Pai, pelas vezes que nós falhamos, pelas vezes que nós nos exaltamos, pelas vezes que nós, Pai, fazemos e falamos coisas que não deveríamos e que não agradam o seu coração, Pai. Ajude-nos a estarmos atentos, Pai, e a saber quando nos excedermos. E nos alegramos por saber, Pai, que sempre é como, Pai, a gente se arrepender, sempre é como a gente voltar, Pai, voltar para aquilo que é correto, justo, aos seus olhos, Pai. Queremos agradar o seu coração, Pai, queremos ver o seu sorriso em nós e queremos dizer nesse dia, Pai, que o seu perdão é completo, ele sara a nossa alma, Pai, e isso nos dá força, vigor, nos liberta de culpa, nos liberta, Pai, de medo, de pavor, de sustos, Pai, porque sabemos, Pai, que tudo está no seu controle. Sabemos que até situações adversas, situações muito difíceis e desafiadoras, Pai. Sabemos que há um propósito naquilo. Sabemos que há uma razão de ser, Pai. E nós escolhemos, Pai, nos aproximar do Senhor, ficarmos firmes no Senhor, Pai. Entendemos, Pai, a sua disciplina paternal. Sabemos que é importante, é fundamental sermos lapidados. Assim como a sua palavra nos diz, nenhuma disciplina é motivo de alegria quando estamos passando por ela, mas depois vemos os frutos que ela gerou, Pai. E sabemos que sempre em cada área da nossa vida tem algo, Pai, que precisa ser disciplinado. Quebranta o nosso coração, Pai, para que a gente fique, Pai, disposto e disponível, Pai. Que a gente não tenha um muro de orgulho, de soberba, de arrogância, impedindo, Pai, o seu trabalho em nós, impedindo a sua boa obra em nós, Pai. Sabemos que o Senhor respeita as nossas decisões, que o Senhor respeita
cada um de nós, Pai. Mas nós reafirmamos nesse dia, Pai, que queremos que seja feita a sua vontade na nossa vida, Pai. Queremos estar alinhados com os sonhos do Senhor para a nossa vida, Pai. Nós queremos, Pai, a cada dia, Pai, tirar as coisas, Pai, que não fazem mais sentido, Pai, que não fazem sentido nenhum na nossa vida. Ajude-nos a ter a força e a coragem para fazer aquilo que precisa ser feito. Obrigada, Pai, pelo seu favor, pela mão do Senhor que está conosco, Pai, guardando-nos de males, livrando-nos de dores, Pai. Sabemos que o Senhor, Pai, está sempre com a gente e ajude-nos também a estarmos sempre com o Senhor. Nós te amamos, te louvamos, te bendizemos e agradecemos porque o Senhor abençoa e guarda a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém. Bom dia, queridos, tudo bem? Esse é o dia que o Senhor agiu, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, feliz, abençoada quarta-feira, amados, dia 2 de abril de 2025. Esse é um dia muito especial, porque não haverá outro dia 2 de abril de 2025. E, amados, quando a gente está disposto a andar conforme a palavra do Senhor, a viver aquilo que Deus tem pra gente, a gente em alguns momentos vai passar por situações que não estavam no nosso planejamento, por situações que a gente não planejava, mas a gente descansa no Senhor, na certeza, amados, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você ama a Deus, você está ali tentando acertar e às vezes você fala coisas, você se exalta, você faz coisas, você fala, meu Deus, não é possível, eu já estou aqui fazendo isso, já estou aqui com essa atitude, sabe, amados, coisa boa enquanto você ainda percebe, então não se sinta culpado, que a Bíblia também nos diz que tem aqueles que estão com as mentes cauterizadas, aqueles que só veem defeito em tudo e todos, aqueles que só sabem reclamar, aqueles que fazem coisa errada, mas sempre acham que a culpa é de todo mundo, de todas as pessoas ao redor. Sai com aquela metralhadora giratória acusando, apontando o dedo para todo mundo, falando mal de todo mundo, achando, supondo coisas de todo mundo, mas ela não para olhar para dentro. Não para olhar dentro dela. O que dentro dela pode ter causado aquilo? Nós precisamos sempre, amados, chamar a responsabilidade pra gente. É muito cômodo a gente ficar culpando as outras pessoas, mas em tudo a gente precisa parar e refletir e ver se realmente não fizemos ou falamos coisas, ou fizemos ou deixamos de fazer ou falar coisas, e a gente chama essa responsabilidade pra gente. E quando a gente chama essa responsabilidade pra gente, amados, e realmente se coloca no lugar de, não, a culpa é minha, a culpa foi minha, não foi o A, não foi o B, não foi o C, não foi o D, mas sim eu. Tudo muda na nossa vida, amados, tudo muda. Às vezes que pareça, um absurdo. Como assim um absurdo? Olha o que aquela pessoa fez, deixou de fazer. Tá, e o que a gente está fazendo com aquilo? Então a gente precisa parar e refletir, porque o que Jesus nos ensina é amar, orar, abençoar, inclusive essas pessoas, amadas, aqueles que têm calúnia, que nos perseguem. É assim que Jesus nos ensina, orar por aqueles que nos perseguem. Difícil, né, amados? Difícil, mas por que Jesus pede? Porque Ele sabe que isso vai voltar pra gente multiplicado, que quanto mais o bem a gente faz, mais bem recebemos, mais as coisas vão acontecendo, mais vão gerando situações, mais as bênçãos voltam multiplicadas, amados, mais o bem volta multiplicado. Então, cada semente plantada volta multiplicada, assim como a gente planta um pé de alguma coisa, né? Planta uma árvore, a gente não sabe exatamente quantos frutos vão dar, mas é sempre muito mais, sempre muito mais. A gente planta nascem quantos? Então a gente está sempre plantando, todos os dias nós estamos plantando, seja com a nossa boca, seja com a nossa atitude, seja com nossos momentos preciosos com Deus. Quando a gente está com Deus, o que a gente anda fazendo e falando? A gente anda pensando em outras coisas, anda com raiva, triste, magoado com tudo e todos. Então está na hora, amados, de parar, respirar. E esse momento eu sei que ele é desafiador. A gente não quer olhar para dentro, a gente quer apontar o dedo. A gente quer acusar os outros, se colocar no lugar de vítima injustiçada. Mas, amados, a gente precisa parar, olhar para dentro, por mais que doa.
e ver o que em nós precisa ser mudado, o que em nós precisa ser transformado. E pode ter certeza que tem muita coisa, amados, muita coisa. E quando você pensa assim, não, agora esse ponto aqui da minha vida já tá bom, já tá ajustado, Deus vem e mostra mais uma situação. E normalmente, amados, ele vai nos mostrar na prática, tá? É a gente passando por alguma situação que achávamos que já estava plenamente resolvida, já estava plenamente, em plena ordem dentro de nós, já completamente resolvida. Então o Senhor nos coloca em alguma situação prática e a gente olha para o lado, olha para o outro e fala, já entendi, meu Jesus. Então a gente vai sendo moldado, lapidado, na prática, amados. E essa disciplina, que é o tema da nossa live hoje, também acontece na prática, amados. Vamos ver aqui essas duas passagens. E lembrando sempre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Provérbios 3, já aproveitando o gancho, não esqueçam que hoje é dia 2. Leiam o capítulo de Provérbios 2, que lá tem poderosos conselhos para todos nós. Provérbios 3, eu vou ler aqui os versículos 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, amados, como a gente estava dizendo, a disciplina, no momento que estamos passando por ela, pode ser que a gente se magoe, que a gente se entristeça. Aqui, como tem esse conselho, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Então, pode ser que às vezes a gente possa ficar assim, né? Magoado, entristecido, querendo questionar o porquê disso, porquê daquilo, porquê que eu estou passando por isso, porquê. Mas nós, quando nos posicionamos, escolhemos confiar, tudo muda. A base do nosso relacionamento com Deus é a confiança. Não é o que eu estou vendo, o que eu estou deixando de ver, o que eu estou ouvindo ou deixando de ouvir. Mas é uma escolha diária, é uma decisão diária que eu tomo de fazer aquilo que precisa ser feito. É para passar pela disciplina? Vamos passar pela disciplina. E a gente pode tender a desprezar a disciplina de Deus, fingindo que não estamos vendo, fingindo que não é com a gente, resistindo com um muro de orgulho, e esse orgulho gera soberba, esse muro gera arrogância. Então, se achar sempre o dono da razão, a dona da razão para absolutamente tudo, isso é um sinal de orgulho. Nós não estamos certos sobre tudo, amados. Nós precisamos entender isso. Nós não somos os donos da razão. Então, quando a gente insiste nesse tipo de comportamento, amados, nós podemos desprezar a disciplina de Deus. Mas quando nós estamos com o coração quebrantado, com o coração humilde e reconhecendo Deus, eu errei, eu me excedi, eu falei aquilo ali, eu tive uma postura que não é a postura adequada. Me ajuda a ajustar o que precisa ser ajustado. Quando a gente se arrepende, quando a gente faz alguma coisa e vai para os pés do Senhor e chora e coloca um louvor e fala, meu Deus, me perdoa por esse tipo de comportamento. A gente sabe que o perdão de Deus é completo. Ele sara a nossa alma. E como eu falei agora há pouco no início, amados, feliz é aqueles que fazem alguma coisa e percebem, que sentem aquele toque do Espírito Santo avisando, opa, avançou o sinal aqui, se cedeu aqui, fez algo que não era planejado, falou algo que também não era planejado. Por mais que doa, porque dói a gente olhar para os nossos erros, amados, dói a gente olhar para dentro e corrigir, é completamente necessário, isso faz parte da disciplina de Deus. Mas a Bíblia também nos diz que coisa boa é quando a gente ainda está assim, disposto, quando a gente, por mais que a gente se entristeça, por mais que a gente olhe para dentro, por mais que a gente chore e se arrependa e fala, meu Deus, me perdoa, me desculpa. Às vezes até mesmo um pensamento que vem e a gente insiste em ficar pensando naquilo ali. Está completamente fora da palavra de Deus, amados. Porque tem aqueles que já estão com a mente cauterizada. Tem aqueles que fazem, falam, mas eles continuam se achando certos. Continuam achando que eles são os donos da razão, continuam apontando o dedo para tudo e todos. Isso quer dizer que aquela pessoa, ela está com a mente cauterizada, ela nem sequer consegue perceber quem ela anda sendo, o que essa pessoa anda dizendo. Porque é muito fácil e cômodo a gente apontar o dedo para todo mundo o tempo todo, mas apontar
Pra gente, aí já é outra história, mas nós precisamos fazer isso, porque isso faz parte da disciplina, amados. Então, que a gente não despreze a disciplina do Senhor, nem que a gente se magoe com a repreensão. Entendendo sempre, amados, que o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. E nós também vemos lá em Hebreus 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Vou ler mais uma vez, está lá em Hebreus 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então veja, amados, que normalmente a gente não vai ter alegria durante o momento de disciplina. A gente vai ficar ali achando que Deus é só para os outros, que Ele nos esqueceu. Nós podemos pensar ali, Pai, por que eu estou passando? Falar para Ele também, por que eu estou passando por esse desafio tão grande? Será que o Senhor me esqueceu? Será que o Senhor me abandonou? Mas depois, amados, quando a gente persiste, quando a gente insiste, quando a gente continua, porque a Bíblia também nos diz que onde está a persistência, ali também está a vida, e nós precisamos persistir em tudo que a gente faz, em tudo que a gente começou, em tudo que a gente se propõe a fazer, amados. A gente vê que aquilo ali, que aquela situação vai gerar frutos, vai gerar bons frutos dentro de nós, amados, vai gerar muitos frutos dentro de nós, e ela vai gerar também um crescimento em todas as áreas da nossa vida, vai gerar também uma maturidade, vai gerar frutos espirituais e a gente vai se alegrar e a gente depois pode ver todas as situações desafiadoras, todos os momentos que você passou por uma disciplina paternal, que você ficou ali falando, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por quê? E aí você foi e passou por aquela disciplina e quando você olha hoje para aquela situação, você fala, meu Deus do céu, realmente eu precisava ter passado por aquela disciplina, eu precisava ter passado por tudo aquilo, senão eu não seria a pessoa que eu sou hoje, senão não teria sido transformada, lapidada, triturada, amassada, esmagada para que saísse o melhor de mim. Não teria passado, eu continuaria ali com aquela visão, continuaria ali naquele ponto da minha vida. A gente precisa, amados, crescer, evoluir, é uma jornada constante, todos os dias, amados, todos os dias. Se você estiver atento, atenta, todos os dias, você vai ver a disciplina do Senhor, você vai ver Deus te corrigindo, você vai ver Deus te mostrando aonde que você tem que ajustar, o que você precisa deixar para trás, o que você precisa abraçar com mais força, o que você precisa cuidar com mais zelo. Os momentos também que você precisa olhar para você. Nós falamos sobre isso ontem, olhar para dentro, olhar para a saúde, olhar para as coisas que anda fazendo, falando, comendo, bebendo, para as coisas que andam saindo da própria boca. E assim a gente vai numa jornada diária, amados. Todos os dias, ao ponto da gente olhar ao longo de uma semana, olhar e falar, meu Deus, como eu avancei essa semana, como eu cresci essa semana, ao final de um mês e falar, meu Deus do céu, realmente eu precisava ter passado por isso. Nós precisamos ter essa humildade de reconhecer, amados, ao invés de sempre se achar os donos da razão, que sempre sabem tudo, sempre tem uma resposta pronta para tudo, a opinião do outro não interessa para nada. Não podemos ser assim, amados, precisamos ter a humildade de reconhecer quando o outro está certo, a humildade de reconhecer quando nos excedemos e agradecer a Deus por essa disciplina que é necessária na nossa vida. Não tem jeito, amados. Não tem como a gente crescer, a gente amadurecer, gerar frutos espirituais se a gente não passar na prática por essas situações. Enquanto estamos ali no nosso quentinho, no nosso confortável, lendo a Bíblia, meditando na palavra do Senhor e sendo transformados sim de dentro para fora, vai gerando uma transformação intensa e depois nós vamos para a prática. Deus vai nos provando na prática. Onde que realmente está o nosso coração?
Se realmente fomos transformados pela palavra de Deus, vai tudo na prática. E talvez em alguns momentos a gente se choque e fala, meu Deus, quando eu estava aqui, estava tudo ótimo. Aí fui para a prática e realmente não foi exatamente como que eu achei que fosse. Mas aí nós vamos andando, nós resistimos, nós persistimos, nós não desistimos, porque nós não somos daqueles que desistem, daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam, assim como está escrito. Nós avançamos com coragem, com ousadia, nós passamos pela disciplina paternal de Deus e a gente vai, até que aquela área esteja disciplinada, curada, restaurada, amados. Lembrando sempre que para o novo entrar na nossa vida, o velho precisa sair. O próprio Senhor Jesus nos disse isso, amados. Para derramar o novo, o velho precisa sair. Agora a pergunta que fica é, nós estamos realmente dispostos a deixar completamente o velho sair da nossa vida, o antigo sair da nossa vida, velhos hábitos, velhos pecadinhos de estimação, velhos vícios? Ah, não, é só isso aqui. Ah, não, ninguém tá vendo. Ah, não, ninguém tá olhando. Vai ser pego, amados. Vai ser pego, então para que tá fazendo? Não faça. Não faça. Ore sobre isso. Entregue nas mãos do Senhor. Não faça nada sabendo que Jesus está ali com você. Você pode achar que ninguém tá vendo. Olha para lá, ninguém tá vendo. Mas imagina Jesus ali vendo. Jesus vendo ali o que você está fazendo, amados. Pode até pensar, porque de repente você tinha esse hábito de fazer esse tipo de coisa. Você pode até pensar, mas imediatamente você recobra a consciência e você fala, não, isso não agrada a Deus. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Então Deus arranca isso de mim. Eu não vou deixar esse pensamento fazer morada em mim. É um pensamento que passou e eu deixo ele ir. Ele passou como um vento, ele passou. Ele não vai vir, vou pensar e vou deixar ele fazer morada dentro da minha mente, vou deixar ele fincar as estacas ali dentro da minha mente. Não, ele passou e continuou, amados. Então, para isso, precisamos estar atentos ao que andamos pensando, ao que andamos refletindo, ao que andamos falando a todo momento, amados, e todos os dias. Nós agradecemos a Deus porque são oportunidades de fazermos o que precisa ser feito, amados. De ajustar o que precisamos estar ajustados. Se até ontem nós falhamos, nós erramos, nós nos excedemos, hoje é um dia novo. Hoje é uma página em branco, amados, que Deus nos permite viver, amados. E se a gente quer viver de bondade, misericórdia, de orar pelas pessoas que estão passando por situações tristes, desafiadoras, que a gente se coloca à disposição e tire também um tempo nosso, amados, para orar por essas pessoas, abençoar a vida das outras pessoas e jamais perder a disciplina do Senhor de vista, amados. Porque a gente acabou de ver que a gente não vai sentir alegria durante a disciplina, mas depois, porém, nós vamos nos alegrar, nós vamos entender por que passamos por essa disciplina e a gente vai ver, amados, acima de tudo, a graça, o poder, a bondade e a misericórdia de Deus com a gente e entender que Ele nunca nos deixou, Ele nunca nos abandonou, amados, nunca. E por Ele nos amar tanto, por Ele ter tanto amor por cada um de nós, que Ele quer o melhor para cada um de nós, amados. Então Ele está sempre tocando o nosso coração, Ele está sempre nos chamando para perto. Vão ter momentos que Ele vai nos separar e vai ser uma jornada onde seremos nós e Ele, você e Ele, eu e Ele, amados. Onde Ele vai nos abastecer antes dessa prática. Ele vai nos encher, vai nos abastecer, vai nos mostrar em nós o que precisamos ajustar, amados. Então quebre essa muralha de orgulho, esse muro de vaidade e aceite passar pela disciplina de Deus e fazer aquilo que precisa ser feito, tá bom? Olhar para dentro dói, mas é muito recompensador, amados. Muito, muito, muito. É a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa caminhada com Deus, olhar para dentro, e esse olhar para dentro vai gerar frutos para fora, tá bom? Um beijo para todos vocês, que Deus os abençoe grandemente, poderosamente, vigorosamente, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, entenda que tudo faz parte de uma preparação, sempre antes de mudarmos de ciclo, de mudarmos de estação, amados. Tem uma preparação
E quando Deus nos mudar de estação, porque Ele vai mudar a gente de estação, encerre aquela da melhor maneira, entendendo que Deus nos abençoa a sair e nos abençoa ao chegar. Tá bom? Fique bem pertinho de Jesus, amados. Só Ele cura os salvos de coração quebrantado, cuida de suas feridas. Está com ferida aberta no seu coração. Se aproxime do Senhor Jesus, porque Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai te ajudar, amados. Ele vai derramar o amor dele no seu coração. E o amor dele é completo. Ele sara todas as nossas feridas em todos os níveis, em níveis inimagináveis. Tá bom? Se aproxime dele. Vai ler a Bíblia. Não tenho Bíblia? Baixe o aplicativo da Bíblia, amados. Vai baixar, tem inúmeros planos lá. Faça vários se preciso for, mas vai ter a sua mente transformada através da palavra de Deus. Todos os planos são gratuitos, o aplicativo também é gratuito, e ele já me ajudou e me ajuda em vários momentos. Eu tenho certeza que vai te ajudar também, porque vai de encontro à palavra de Deus, e a palavra de Deus vem, nos abastece, ela é viva e ela causa vida dentro de nós, ela joga luz naquilo que precisamos enxergar, amados. Um beijo para todos vocês, tenham todos uma quarta-feira abençoada, nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora. Obrigada a vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Que Deus os abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Vera, Val, Ana, Rafael, Diogo, Deus os abençoe, queridos. Rosângela, Pátia, Angélica, amém, minha querida. Ana, Jason, Jaqueline, Rodrigo, Virgínia, Lequinha, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Obrigada, Rubi. Dani, Marcos, Lição. Deus te abençoe sempre também, querida. Obrigada, Luciana. Deus abençoe você, toda a sua família. Edmar, Carliene, Luciana, Aline, Matheus, Alex, Odete, Jorge, Eltinho, Juliane, Maristela. Oi, Eli, tudo bom? Parabéns, minha amada, feliz aniversário, esse dia tão especial, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, que esse seja um tempo novo de uma estação maravilhosa, abençoada, alegre, feliz, próspera, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aninha, tudo bom, Aninha? Que bom você aqui com a gente também. Isa, Ana, José, Yara, Antônia, Eduardo, Diogo, Mauro, Edson, Samara, Solange, Campos e todos vocês, Carolina. Até amanhã, queridos, em nome de Jesus.